Boa. E, Romerito, a sua lembrança, assim, como é que você estava em 91? O que você lembra de marcante? Sem spoilers, mas pode dar umas pinceladas. Tô brincando, tô brincando. Não, eu acho que toda vez que há uma mudança de década, nessa época, né, nessa época de ouro, assim, da música enquanto um fenômeno global, em que a música realmente tinha uma grande relevância nos acontecimentos do mundo, né? Sempre que você virava a década, assim, você tinha uma preocupação no que para onde a música ia apontar, que caminhos ela seguiria, coisa que hoje é completamente irrelevante, né? Ou seja, qual a diferença que tem de 2011 para 2009, de 2021 para 2019? A gente sequer consegue fazer uma passagem. E talvez realmente não seja. Não estou falando que não tenham bons álbuns nesses anos, mas ou seja, tem, mas não representam uma nova tendência, um novo caminho, necessariamente, né? Pode até ter anos que apontaram novas coisas, mas não necessariamente assim, porque a música também não tem mais esse poder acachapante de até mudar comportamentos sociais e alterar relações, como ela tinha nessa época que a gente está falando aqui. Para nós ela tem, eu sei disso. Para muita gente jovem ela também tem. Mas hoje são exceções, a gente sabe, já cansamos de falar desse tema e é meio chato ficar repetindo ele, mas é triste que a gente tem que constatar sempre que a gente está numa bolha, que a gente fala nela, e que bom, também, beleza, estamos nela. Esse ano de 91, ele, como tem essa virada da década, são coisas que para os Estados Unidos, para o Brasil, ele os nossos pontos, assim, nos Estados Unidos, por ser esse banda-chuvas da indústria, o Brasil por ser nosso país, ele tem elementos bem próprios, né? Porque no Brasil, os anos 90, ele representou o boom da urbanização do país, né? Quando assim, um êxodo rural que, óbvio, vinha num processo há muitos anos, há muitas décadas, mas ele se acentua completamente nos anos 90, né? Hoje, o Brasil é um país 87% urbano, não é? Mas o grande boom, assim, que o crescimento mais exponencial foi nos anos 90, e isso alterou a música brasileira. Nós vamos falar lá. Quando a gente fala de tendências dos anos 90, muitas vezes a gente mantém algumas coisas, mas o país mudou a sua indústria fonográfica nessa época. Se para melhor, eu jamais falaria. Eu discordo. Sim. Não, é que você falou uma coisa que deu um clique na minha cabeça, porque você falou das mudanças econômicas e sociais do Brasil, e tem uma coisa curiosa, né? Porque quando a gente vê hoje o sertanejo universitário dominando, né, a música brasileira, as pessoas pensam assim, nossa, mas o agronegócio é o maior pedaço da economia brasileira, e não é. Eu tenho essa coisa estranha na minha vida, eu estudei economia, né? E o setor de serviços, o setor urbano, né, de serviços, que poderia carregar ali uma vertente, ali um rock, um rap, um hip hop mais forte do que o sertanejo, é maior do que o agronegócio, mas o agronegócio domina as paradas de sucesso hoje em dia, né? É uma coisa estranha, né? Como também dominou no início dos anos 90, né? É verdade. Você teve esse êxodo para as grandes cidades, as pessoas trouxeram também. Aí vira uma música híbrida, né? Que ela tinha raízes rurais, mas ela era essencialmente urbana, né? Ou seja, o sertanejo hoje a gente sabe que ele é totalmente urbano. Até porque o próprio agronegócio transformou o campo em algo urbanizado, industrializado, para não falar urbanizado, que seria um erro absurdo de linguagem, mas assim, industrializado, né? O campo não vai ter mais um momento de contemplação, é todo mundo de moto, é todo mundo vendo televisão com celular, internet, não tem esse campo mais. Tem, mas ele não é fonograficamente, talvez, vendável. Mas assim, nos Estados Unidos a gente tem uma mudança também de paradigma na música pop, né? A gente acaba... Tô falando demais, Sal. Me corta, depois eu falo. Não, por favor. Por favor, tá falando coisa super a ver com o tema. Por favor. Não, porque aqui, talvez eu e o Sal mais até do que o Rafa. Quando a gente foi fazer jornalismo e formar nisso,
assim, a crítica musical, ela tem uma forma de contar a história da indústria e ela tenta vender isso de uma ideia cronológica que hoje a gente vai olhar para trás, como o passado é constantemente editável, de acordo com o que a gente quer, de acordo com o presente a gente quer editar o passado, a gente vai vendo que as coisas não eram bem assim. Eu tô lembrando disso porque, não sei se vocês viram um documentário do Billy Joel no Max. Não. Não, vejam, porque, primeiro, um dos melhores documentários de música que eu já vi. Ó. Até porque foca. Olha, ele foca muito mais na música e na arte do que em qualquer coisa pessoal. Isso tudo vai ali. A parte pessoal, logicamente, é um compositor, um cantautor, então tá nele. Mas é foco no disco a disco, show a show, desenvolvimento do trabalho, daquele tipo de documentário que quem gosta de música quer ver. Não quer ver fofoquinha, né, meu? Senão a gente vai, né? Porra. Vai ver aquele Entertainment Week, aquelas merdas. Não, a gente quer ver a música do cara, né? Aí você vê ele compondo, como ele vai, as influências. Então é um documentário que não tem pressa, até porque o Billy Joel, no Brasil não, mas nos Estados Unidos é um dos maiores figuras de todos os tempos, então o documentário vai com tempo. E aí no documentário tem uma fala, né, quando ele lança, como é que chama aquele disco? Glass House, se não me engano, que os críticos falam, o Billy Joel naquele momento era um personagem que a gente adorava atacar. Ele estava de terno, gravata, e ele era o cara do mainstream. E o que nós, da indústria da indústria cultural, né, da imprensa cultural, queríamos? A explosão do punk. Era essa a nossa narrativa. O cara fala assim, era essa a nossa narrativa. A gente queria aquela narrativa do punk. Só que a verdade, já falamos aqui, né, Sal? Quem vendia disco mesmo era o Billy Joel. Assim, legal, mas assim, a indústria, o jornalismo cultural criou essa mítica, né, de que ali teve uma ruptura e tal, e o punk matou toda uma coisa. Não é isso que aconteceu. E aqui a gente tem também uma narrativa do mainstream, do grunge, né, do versus mainstream versus grunge, mainstream versus indie rock, indie. Tudo bem, isso é fato. Só que é muito mais intrincado que isso. Porque se a gente for pensar aqui, essa virada dos 90 é um momento em que o rock deixa de ser, ou vai deixando de ser, porque ele ainda era muito, mas ele vai deixando de ser a base da música pop que ele foi durante os 30 anos anteriores e vai perdendo isso pro rap, pro hip hop. Essa é uma história que você olha para trás hoje, tá lá. Na época, a crítica musical jamais tocou nisso, cara. Não chegou nesse ponto. Mas hoje você olha e fala, pô, tá aqui. Tá tudo acontecendo nesse lugar aqui.